Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos estudar o preparo do povo de Deus para receber a lei. Então não se esqueça de, ao final, se inscrever, compartilhar e deixar o seu gostei. Então vamos para a nossa lição de segunda, preparando-se para a entrega da lei. Como Deus preparou Israel para receber os 10 mandamentos. Êxodo 19, 9 a 25. O Monte Sinai fica localizado na planície de Er-Har, uma planície quase plana, coberta de arbustos ou deserta, com um pouco mais de 3 quilômetros de comprimento e cerca de 800 metros de largura, cercada por montanhas que formavam um anfiteatro natural. Era um lugar adequado para os hebreus se reunirem para receber a lei que Deus logo iria proclamar. Por mais de 11 meses, Israel permaneceu no Sinai. Lá, além de receber a lei e ratificar a aliança, eles teriam tempo para a construção do santuário e o aperfeiçoamento da sua organização. Isso lhes daria uma oportunidade para uma reflexão silenciosa sobre a sua responsabilidade para com o Senhor. O povo de Deus precisa desses períodos de descanso, como Cristo aconselhou aos seus discípulos, Marcos 6,31. E temos o exemplo também de Paulo, que foi para a Arábia. A aliança que Deus fez com Israel no Sinai é geralmente chamada de Antiga Aliança, Hebreus 8,13. Devido à incapacidade do povo de compreender plenamente o propósito de Deus e de entrar no verdadeiro espírito da aliança. A Antiga Aliança se destacou em contraste com a Nova, o Evangelho, das seguintes maneiras. Primeiro, era mais elementar. Segundo, estava mais intimamente relacionada aos ritos e cerimônias extras. Terceiro, seus motivos consistiam principalmente em punições e recompensas, pois, como filhos, esses eram os únicos incentivos que os israelitas estavam preparados para compreender. Quarto, suas bênçãos eram em grande parte temporais. Quinto, dependiam de realizações humanas e boas obras, em vez da graça divina e de um Salvador do pecado. A bênção notável na nova aliança é que, por meio da fé em Cristo, o crente é capacitado a cumprir a justiça da lei. Romanos 8, 1 a 4. Deus permitiu que Israel tentasse guardar a lei para que pudesse perceber sua incapacidade de fazer que, erroneamente, se sentia capaz de realizar. Assim, seriam levados da autoconfiança à confiança em Deus, da confiança em seus próprios esforços à fé na realização divina. Assim, a lei se tornaria o meio de conduzi-los a Cristo como seu único salvador do pecado. Dessa forma, o caminho foi preparado para o relacionamento da nova aliança, o evangelho da graça divina. Como Paulo afirma, esse relacionamento da nova aliança não invalida a lei pela fé. Romanos 3,31, a lei continua sendo o padrão do dever, o padrão da prática santa. A nova aliança estabelece a lei como código eterno de justiça, sem o qual não pode haver uma conduta santa. Então podemos ver que aqui, a partir do verso 16, quando na manhã do terceiro dia houve estrondo de trovões, clarões de raios, uma nuvem densa envolve o monte e um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo estava no acampamento, tremeu. O povo teve o clamor espontâneo
disseram: tudo o que o Senhor falou, Ele nos fará. Foi sem dúvida uma demonstração superficial de entusiasmo religioso, uma reação momentânea a uma verdade gloriosa e sublime. Faltava o espírito de uma conversão profunda e verdadeira, o coração, para fazer o que Deus exigia. Não é de admirar que o povo logo se apostatasse adorando o bezerro de ouro. A presença de Deus exigia a santificação sem a qual ninguém poderia vê-lo. Essencialmente, a santificação é uma questão de espírito, de ser puro de coração. Atos extremos de preparação tinham como objetivo incutir nas pessoas a necessidade de preparar seus corações para o encontro com Deus. A santificação deve ser considerada sempre que nos aproximamos de Deus. Aqueles que não são santos não serão rejeitados por Deus se eles vierem em arrependimento, aceitando a graça de Cristo. Ele aceita o pecador para torná-lo santo e assim apto para a comunhão com Deus. Então os versículos 16 a 20 tratam das manifestações da presença divina no Sinai. Deus emprega vários métodos para se revelar ao homem. Ele veio a Elias como uma voz mansa e delicada, 1 Reis 19:12. Ele usou as visões com o profeta Daniel e o apóstolo João e falou aos discípulos diretamente por meio de seu filho. Deus apareceu a Paulo em uma visão exática, no qual o apóstolo ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem falar, 2 Coríntios 12, 1-5. No Sinai, onde Deus queria impressionar a todos com a importância e a majestade de sua lei, como constituição do seu reino espiritual, ela aparece com grandeza aterrorizante. Então, vem a pergunta: qual é a relação de Israel no Monte Sinai com a gente no tempo do fim? Apesar de não vivermos esse desenho e essa época de teofanias manifestas de Deus, dessa honra de circunstâncias e de grande glória, de trovões e de todas essas questões que envolveram o Sinai, quando, no nosso contexto, nos movemos na direção da adoração a Deus, por exemplo, na igreja, essa mesma preocupação deveria existir, não por um ritual, não por um formalismo, mas pela consciência plena de que estamos diante de um Deus santo que quer se relacionar conosco. Então devemos nos santificar e apresentar-se com as mãos limpas, de coração puro, diante daquele que é o Deus Santo da nossa salvação. Amém. Você quer saber mais? Então não perca a lição de amanhã, preparando-se para a entrega da lei. Aproveite agora para se inscrever, compartilhar e deixar o seu gostei, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir, e que o Senhor vos abençoe.